como texto base o capítulo 13 do Evangelho de João. Essa passagem ela ocorreu no contexto da última ceia, quando o Senhor Jesus estava prestes a ser traído e crucificado para depois ressuscitar. E nesse momento, Jesus escolheu trazer mais um ensino aos discípulos, mas não é simplesmente um ensino, era também um mandamento, uma ordem que os discípulos devem cumprir, deviam cumprir, e que nós também, como discípulos de Jesus hoje, também devemos cumprir. O interessante nessa passagem é que, para ensinar esse mandamento, Jesus ele não pregou simplesmente para os discípulos, ou ele não deu simplesmente uma aula, ou ele simplesmente não contou uma parábola. Mas ele fez algo diferente. Ele criou todo um cenário, ele criou uma situação um tanto inesperada ali para os discípulos. O texto diz que ele tirou a veste de cima, se enrolou numa toalha e colocou água na bacia e foi lavando os pés de cada um dos discípulos. E quando ele começou a fazer isso, os discípulos entenderam claramente o que estava acontecendo ali. E o texto mostra, que através de Pedro, que eles ficaram surpresos e talvez até um pouco escandalizados com aquilo. E para entender essa reação dos discípulos, e também por que Jesus teve essa atitude de lavar os pés, nós temos que voltar um pouco atrás e entrar um pouco na cultura daquela época. A gente tem que lembrar que o contexto em que Jesus e os discípulos viviam ali era um tempo em que as pessoas não tinham sapatos fechados. As pessoas usavam sandálias, que eram abertas. Nós vemos até uma referência a isso quando João Batista diz que ele não é digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Porque era esse o calçado que as pessoas usavam. E a maioria das ruas também, ali, não eram nem calçadas. Então, as pessoas andavam com sapatos abertos por estradas de terra, estradas com barro, pelas ruas da cidade, e era comum que elas chegassem ao seu destino com os pés sujos. E por isso também era comum que as pessoas lavassem seus pés quando chegassem ao seu destino, ou tivessem seus pés lavados. Inclusive, essa lavagem dos pés era algo que um anfitrião oferecia para uma visita, quando a visita chegava em casa. Nós hoje oferecemos cafezinho para nossas visitas. Eles, na época, ofereciam uma lavagem de pés. Nós vemos isso no texto de Lucas 7, versículo 44, quando Jesus entra na casa de um fariseu, ele é uma visita ali, e ele menciona que o fariseu não ofereceu água para que ele lavasse os pés. Agora, mais importante do que a lavagem dos pés em si, é a questão de quem realizava essa lavagem de pés. Voltando de novo no contexto judaico ali de Jesus e dos discípulos, a gente tem que lembrar que eles viviam em Israel, mas dentro de um contexto histórico onde eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. E era comum, fazia parte da estrutura social do Império Romano, que as camadas mais baixas da sociedade fosse formada por escravos e servos. Os historiadores mesmo dizem que na sociedade romana os escravos eram a base da sociedade, e se você tirasse os escravos, ela entraria em colapso. E ali, por conta do contexto romano, Israel também tinha ali muitos servos e escravos. Nós vemos inclusive isso na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, existem ordens que o texto dá para os servos e escravos que eram crentes, ensinando como é que esses irmãos deveriam se portar ali na sociedade. Nós também encontramos em 1 Coríntios 7, versículo 21, uma passagem onde o apóstolo Paulo ele fala aos escravos crentes
que, caso eles tenham uma oportunidade de se tornarem livres, que eles aproveitem essa oportunidade. E nós temos também a epístola de Filemon, que foi escrita também pelo apóstolo Paulo, e que trata da situação de um escravo crente chamado Onésimo. Então essas pessoas estavam bem presentes ali na sociedade, eles eram a classe mais baixa, e eram essas pessoas da classe mais baixa que faziam essa lavagem de pés. Então, quando um anfitrião recebia visitas em casa, ele oferecia uma lavagem de pés, não era ele, o dono da casa, que ia fazer isso. Eram os servos ou os escravos. E quando os discípulos viram Jesus ali fazendo aquilo, lavando os pés deles, eles ficaram surpresos. E nós vemos pelo versículo 6 que Pedro achou aquilo um absurdo. Ele achou que não tinha cabimento que Jesus, o Salvador, o Messias, tivesse ali agora, na sua visão, se rebaixando para lavar os pés dos discípulos. E, na verdade, essa atitude de Pedro, ela mostra a nossa atitude humana, né? Nós somos assim. Nós fazemos, como a Bíblia diz, acepção de pessoas. Nós classificamos pessoas em mais importantes ou menos importantes, e nós normalmente não queremos servir ao outro. Ao contrário, nós queremos ser servidos. Nós vemos isso também na vida dos discípulos. Por exemplo, lá em Lucas 22, versículo 24, nós vemos que em uma certa ocasião os discípulos estavam discutindo quem seria o maior ou o mais importante entre eles. Em Marcos 10, 35, nós encontramos um relato em que dois dos discípulos pedem para ter a honra de sentar à direita e à esquerda de Jesus lá no céu, né? Ou seja, eles queriam ter uma posição de destaque. Mas o mandamento de Jesus mostra que nós temos que, na verdade, agir de uma forma diferente, não dessa forma que a nossa natureza humana normalmente espera e nos impulsiona a agir. Então nós temos aí no versículo 14 e versículo 15 o mandamento de Jesus, que nós devemos ser servos e devemos servir uns aos outros. Essa atitude de servo, ela deve ser constante. Nós devemos procurar obedecer esse mandamento de forma consciente e proposital. Assim como nós tiramos tempos para orar, ler a Bíblia, nós nos preocupamos em ofertar, né, e servir a Deus com os nossos bens, nós também devemos nos preocupar em servir ao próximo, servir ao nosso irmão. E Jesus deixou isso claro também para os discípulos numa outra ocasião, que é justamente aquela em que eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles. Nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, o texto que diz: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então nós temos aí a ordem de Jesus e o exemplo que ele deu ao lavar os pés dos discípulos. Mas essa lavagem de pés não foi também o único momento em que Jesus se colocou na posição de servo. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus, ele viveu uma vida em atitude de servidão, sendo sempre servo. Tanto com relação a Deus, servindo ao Pai, como também servindo aos homens, servindo ao próximo. O texto de Isaías 42 profetizava que isso ia acontecer, né? E no texto de Isaías, o Messias, ele é chamado então de o servo do Senhor. E foi isso que Jesus fez aqui, ele serviu a Deus. E ele também serviu ao próximo. E a maior expressão dessa atitude de servo para com o próximo foi a cruz, conforme nós vemos em Filipenses 2, de 5 a 8. O texto diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos ser servos
também em outras passagens, como, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quem escreveu isso foi o mesmo Pedro, que num primeiro momento se sentiu escandalizado e não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés. E bem, como é que eu posso servir então? Como é que eu posso obedecer a esse mandamento? Se nós voltarmos aí no texto de 1 Pedro 4,10, nós vamos ver que o texto ele não apenas nos dá a ordem de servir, mas ele também nos mostra o critério ou o procedimento que deve ser seguido para que isso aconteça. O texto diz que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós vemos aí na passagem que esse serviço ao próximo vai ser feito no contexto dos dons espirituais que nós temos. A Bíblia é muito clara em nos mostrar que os salvos todos têm dons espirituais que nós recebemos através do Espírito Santo. Se você é salvo, se você é o filho de Deus, se você é crente, então você tem também dons espirituais. E é a partir desses dons que o serviço vai ser realizado. E embora a gente não tenha tempo para falar aqui agora de forma pormenorizada dos dons, nós podemos dar uma olhada rapidamente na classificação que Romanos 12 faz dos dons. Esse texto ele classifica os dons dentro de áreas em que eles podem ser utilizados. E são nessas áreas que nós podemos servir. Então nós temos exemplos da área de palavra, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. E é importante nós lembrarmos também que quando nós servimos a Deus, as atividades que nós realizamos para Ele não são criadas ou inventadas por nós mesmos. Elas são obras que Deus, na verdade, já preparou com antecedência para que nós a coloquemos em prática. Nós vemos isso em Efésios 2, capítulo 10. O texto diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, todas as atividades que nós vamos realizar servindo ao próximo, todas as oportunidades que nós temos de servir, na verdade, elas já estão criadas, elas foram preparadas por Deus para que nós as executemos. E nós vamos fazer isso debaixo da direção do Espírito Santo, e o Espírito de Deus vai nos usar através dos dons que Ele mesmo nos concedeu. Eu gostaria também de dar aqui alguns exemplos que a Bíblia nos mostra de formas de servir que não estão necessariamente ligados ou limitados a dons espirituais. Nós vemos aqui, por exemplo, em Gálatas 6:2, que nós podemos levar as cargas uns dos outros. 1 Pedro 4:9 diz que nós devemos ser hospitaleiros, ou seja, devemos receber pessoas na nossa casa. Tiago 2, de 15 a 16, diz que nós devemos ajudar o irmão necessitado com roupa e alimento. Atos 20, 34, diz que nós devemos ajudar o irmão necessitado financeiramente. Então, são essas atitudes que Deus espera de nós, e o Espírito Santo vai agir através das nossas vidas para que nós possamos servir uns aos outros e possamos, assim, obedecer a ordem que o Senhor Jesus nos deu. A única coisa que nós precisamos fazer é disponibilizar as nossas vidas e nos oferecermos a Deus como sacrifícios vivos, para que nós possamos então servi-lo e servir ao próximo como Ele nos ordenou. Senhor Deus, te agradecemos por mais um momento de estudo da Tua Palavra e pedimos agora que isso que nós estudamos seja uma realidade na nossa vida e que, como a Tua Palavra diz, nós não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos também operosos praticantes, para que nós possamos, de fato e de verdade, colocar essa ordem em prática. Nos ajuda e nos abençoa, para que nós possamos ser servos úteis diante de Ti. Nós te pedimos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.